Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o John do MegaMed e hoje vamos discutir um tema muito importante. Vamos falar sobre os efeitos da radiação no corpo humano, seus mecanismos de dano e morte celular. Vamos falar sobre os efeitos da radiação no organismo humano, com foco nos mecanismos que podem levar ao dano celular e até à morte. Vamos explorar a fisiopatologia da radiação ionizante e os impactos biológicos a nível molecular, celular. Então, para começar, vamos falar o que é a radiação ionizante. A radiação ionizante ela é composta por partículas ou ondas eletromagnéticas de alta energia, como radiação alfa, beta, gama e raios X. Essas radiações têm energia suficiente para remover elétrons dos átomos, gerando íons. Isso pode alterar as estruturas celulares, levando a danos que podem ser irreparáveis. Exemplo de radiação: a radiação gama e raios X utilizados na medicina podem ser benéficos em doses controladas, mas em doses altas causam danos severos. Quanto ao mecanismo de ação da radiação, a radiação ionizante interage com a matéria biológica, principalmente com as moléculas de DNA. Existem duas formas principais de danos causados: o dano direto, quando a radiação atinge diretamente as moléculas de DNA, causando quebras nas fitas, modificações em bases nitrogenadas ou fragmentações cromossômicas. Dano indireto: a radiação ioniza moléculas de água no corpo, formando radicais livres altamente reativos, como o ânion e hidroxila. Esses radicais podem causar lesões nas moléculas de DNA e em outras estruturas celulares, como proteínas e lipídios. O dano no DNA ele pode ser reparado ou, se o reparo for falho, pode levar à morte celular ou mutações. Os principais efeitos, se isso acontecer, são a morte celular, quando as células não conseguem reparar os danos ao DNA, eles podem entrar em necrose ou, em alguns casos, de danos irreparáveis, em apoptose. A radiação pode ativar a via da P53, que leva à indução de morte celular programada. Fora isso, lesões no DNA podem resultar em mutações genéticas que, se não reparadas, podem levar ao câncer, uma das complicações a longo prazo da exposição à radiação. E falando da exposição aguda à radiação, temos a Síndrome da Radiação Aguda, SRA, que é quando uma pessoa é exposta a grandes doses de radiação de uma só vez. Ela pode desenvolver a Síndrome da Radiação Aguda, que se caracteriza por 3 estágios. Primeiro, fase prodromal. Sintomas iniciais como náuseas, vômitos e diarreia ocorrem devido ao impacto imediato sobre as células, de rápida divisão, como as do trato gastrointestinal. Segunda fase, a fase latente. A pessoa pode parecer bem por algumas horas e dias, mas a radiação continua a afetar células em divisão. E terceira fase, a fase manifestante. Após o período latente, surgem sintomas graves, como falência de órgãos, supressão da medula óssea, com anemia, leucopenia, trombocitopenia, infecções e hemorragias. A dose letal da radiação é geralmente estimada em cerca de 4 a 5 Gray, sendo que doses superiores a 10 Grays podem ser fatais. Agora falando dos danos a órgãos e tecidos. Quando a radiação atinge a medula óssea, que é uma estrutura altamente sensível, a radiação gera danos e ela pode resultar em falência medular, levando a infecções e sangramentos. Os danos no sistema digestivo podem resultar em diarreia grave, desidratação e perda de nutrientes. No sistema nervoso, doses muito altas de radiação podem levar a danos ao sistema nervoso central, com sintomas como convulsões, coma e morte. No longo prazo, a exposição à radiação, como as que ocorrem em trabalhadores de área médica ou em locais com radiação ambiental, podem aumentar o risco de desenvolvimento de câncer, devido à acumulação de mutações celulares ao longo do tempo. Nesses casos de efeitos mais crônicos, os cânceres mais comuns são a leucemia, câncer de pulmão, câncer de mama e linfoma. Além disso, a radiação pode causar catarata e doenças cardiovasculares. Concluindo, a radiação, embora tenha aplicações benéficas na medicina, também pode ser extremamente prejudicial. O dano causado pela radiação pode ser imediato ou se manifestar a longo prazo, com sérios impactos na saúde humana. A compreensão desses mecanismos
é fundamental para minimizar os riscos e tratar adequadamente os pacientes expostos. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha esclarecido os mecanismos de ação da radiação e seus efeitos no corpo humano. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus colegas. É isso aí. Até o próximo vídeo.